A luz da tocha cintila nas paredes de pedra de uma oficina de embalsamamento na antiga Mênfis. O ar é denso com resina de cedro, sal de natrão picante e algo mais velho e escuro que permeia tudo. Na mesa à frente deles, há um corpo, e os homens que trabalham ao redor não estão fazendo um enterro. Eles estão se retratando como um ato de salvação. Os antigos egípcios não apenas descartavam seus mortos, eles acreditavam que o corpo físico era a âncora permanente da alma. Sem ele, preservado e intacto, o espírito se desfez em nada. A eternidade havia desaparecido. Isso fez com que eles desenvolvessem um dos sistemas de preservação mais sofisticados já produzidos no mundo antigo. Durante séculos, acreditamos que compreendíamos isso. Textos, pinturas em túmulos e relatos de historiadores antigos nos forneceram o contorno. No entanto, a verdadeira química, a ciência que precisa de exatidão sobre como e por que funcionou, permaneceu inacessível até o momento. Isso se deve ao fato de que a análise forense moderna tem realizado algo notável, deu-nos a prova. Para compreender por que os antigos egípcios criaram um dos mais sofisticados sistemas de preservação da história, é necessário primeiro entender o que eles acreditavam estar em jogo. Isso não foi emoção, não se fazia em nome da tradição, teve teologia com consequências, específico, aterrorizante, efeitos duradouros. Para os antigos egípcios, a morte não era vista como um fim. Eles enxergaram isso como uma restrição, uma pausa passageira entre uma forma de existência e a seguinte. No entanto, ultrapassar esse limite requer condições específicas. O mais essencial dessas condições era esse. O corpo físico precisou resistir. Compreender o espírito humano não foi uma tarefa simples. Eles separaram em componentes diferentes, cada um com sua própria natureza e suas próprias demandas. O Ka era a força vital, a energia que animava o corpo durante a vida e que precisava retornar a ele após a morte. O Ba estava mais perto do que poderíamos considerar uma personalidade ou identidade individual, sendo capaz de se mover e sair do túmulo, mas sempre necessitando de um exame físico para retornar. E o Akkad foi o espírito glorificado transformado que poderia atingir a verdade da imortalidade. Porém, somente se o Ka e o Ba permanecessem ancorados em uma forma física preservada. Retire essa âncora, deixe o corpo cair, e toda a estrutura espiritual desmoronou. A alma não se tornou simplesmente mais fraca, foi perdido de forma permanente. Essa foi a lógica que governou uma civilização inteira por mais de 3.000 anos. Cada sepultura erguida, cada ritual executado, cada feitiço gravado nas paredes de todas as câmaras mortuárias estava fundamentado nesta única crença. O corpo não deve se decompor. O conceito de Ma'at estava intrinsecamente ligado a tudo isso. Ma'at, frequentemente traduzido como verdade ou justiça, estava mais relacionado à ordem cósmica, o fundamento invisível que mantinha o universo em sua configuração adequada e funcionamento. Um sepultamento real, com o corpo devidamente preservado, foi um ato de participação nessa ordem. Isso manteve as coisas em ordem. Um corpo deixado à decomposição não foi apenas uma tragédia para a família. Foi uma pequena ruptura no tecido do cosmos. Agora pense no que isso implica para aqueles responsáveis por evitá-lo. Os embalsamadores do Egito Antigo não eram apenas artesãos. Eles foram a última barreira entre uma alma humana e o esquecimento. A pressão que exerceu sobre seus métodos, materiais e precisão era total. O fracasso não representou um retrocesso na carreira, foi universal. Além disso, apesar de toda a documentação remanescente, como as pinturas do túmulo que retratam o processo, textos antigos que o descrevem e relatos deixados por historiadores estrangeiros que testemunharam, uma coisa continua teimosamente e frustrantemente obscura. Nós já conhecíamos os passos, estávamos familiarizados com os rituais. No entanto, a verdadeira química, a ciência exata de quais materiais foram escolhidos e por que eles funcionaram em um nível molecular, foi o conhecimento que se perdeu com os próprios embalsamadores. Isso é o vazio que a ciência moderna agora preenche. E o que encontrou do outro lado é mais sofisticado, intencional
e surpreendente do que qualquer um poderia ter imaginado. Por gerações, nosso conhecimento sobre a mumificação provinha de duas fontes principais: os depoimentos de pessoas externas que presenciaram ou descreveram o processo, bem como as evidências deixadas nas próprias tumbas. Eles nos proporcionaram uma estrutura, uma série de etapas, um conjunto de materiais e um panorama abrangente de um procedimento extraordinário. O que eles não puderam nos fornecer foi a química que está abaixo dele. Porém, antes de abordarmos o que é ciência revelada, precisamos compreender exatamente o que essa estrutura abrigava. Isso porque o processo, mesmo sem os segredos moleculares, é impressionante. A lavagem foi o ponto de partida. O corpo foi purificado com uma combinação de água e sal natrão, procedimento que tinha tanto um caráter prático quanto cerimonial. Antes de iniciar o trabalho de preservação, era necessário purificar a forma física. Então veio o passo que intrigou os observadores por séculos: a extração do cérebro. Um instrumento de gancho longo foi introduzido pela narina, utilizado para desmanchar o tecido cerebral, que foi posteriormente drenado e descartado. Não preservado, não honrado, apenas eliminado e descartado. Isso parece quase bárbaro para os padrões modernos. Porém, para os egípcios, fazia total sentido. Para eles, o cérebro não era o centro da inteligência ou identidade. Era um tecido sem importância. Talvez esfrie o sangue. Nada além disso. O coração era uma questão completamente distinta. Foi deixado no interior do corpo, meticulosamente imperturbável. Isso ocorre porque, na teologia egípcia, o coração era considerado o centro de tudo que era importante: memória, emoção, moralidade e a soma das decisões que uma pessoa tomou ao longo da vida. Na sala de julgamento, seria considerado em relação à pena de Ma'at. Era necessário estar presente, precisava estar intacto. Os outros órgãos foram retirados por meio de uma incisão cuidadosa no lado esquerdo do abdômen. O fígado, os pulmões, o estômago e os intestinos foram removidos e colocados em um dos 4 potes canópicos. Cada frasco é protegido por um dos 4 filhos de Horus. Imset, que tinha uma cabeça humana, guardava o fígado. Hapi, o babuíno, salvou os pulmões. O estômago era vigiado por Duamutef, o chacal. Quebecenu-F, o falcão, carregou os intestinos. Isso não foi aleatório. Na ordem eterna do túmulo, cada órgão possuía um guardião, uma embarcação e um local específico. Após o processo de embalsamamento, a cavidade corporal vazia foi preenchida com mirra, cássia e especiarias aromáticas, costurada e enterrada externamente em natrão por um período de até 70 dias. Após esse período, a forma ressecada e enrugada foi recuperada. Para restaurar a forma original do corpo, foram utilizados linho e serragem. A pele estava engordurada. Óleos artificiais foram substituídos. Uma peruca posicionada. Música. Uma camada de resina espalhada por toda a superfície. Em seguida, veio o processo de embrulhar, com camadas e mais camadas de bandagem de linho, que às vezes chegavam a centenas de metros no total, antes de uma máscara facial esculpida ser colocada sobre a cabeça e o corpo ser selado dentro do caixão. Este era o método antigo que as fontes mencionaram: minucioso, intencional e claramente aperfeiçoado ao longo de séculos de prática. E mesmo assim, suscitou mais perguntas do que respondeu. Os textos nos forneceram a estrutura. O que eles não puderam nos fornecer foi a carne. Com base nos detalhes preservados no túmulo, como inscrições, papiros funerários, música e relatos de historiadores antigos, os verdadeiros praticantes da mumificação não deixaram quase nada documentado. Heródoto, o historiador grego do século V a.C., cuja obra permanece como uma de nossas fontes mais referenciadas, era considerado um estranho, um curioso, um inteligente estranho, mas ainda assim, um estranho. Ele relatou tanto o que presenciou, quanto o que lhe foi comunicado. Ele não conseguia descrever o que não lhe foi mostrado. Música. E os embalsamadores, atuando dentro de uma tradição de conhecimento profissional bem guardado, mostraram-lhe apenas o essencial. Os textos funerários do Egito nunca se trataram de manuais técnicos. Eles eram documentos religiosos. Eles te disseram o que os deuses mandaram. Eles não te informaram a quantidade de natrão necessária para desidratar um corpo humano. Eles não detalharam qual resina,
de qual árvore, como foi processada e em que etapa foi aplicada. Os homens que conheciam esses detalhes os aprenderam por meio do aprendizado e transmitiram de geração em geração por meio do conhecimento oral. Eles também levaram esses detalhes consigo quando faleceram. Portanto, as perguntas se multiplicaram, e alguns deles eram extremamente inquietantes. Por que algumas múmias conseguiram sobreviver por 4.000 anos em estado quase perfeito, enquanto outras, do mesmo período e região, enterradas sob condições aparentemente similares, desmoronaram quase que imediatamente após a escavação? Se o processo foi padronizado, por que os resultados foram tão descontrolados e inconsistentes? A resposta estava nos materiais, na química específica do que foi aplicado, em quais quantidades e em quais etapas. No entanto, os pesquisadores podiam apenas especular sem conhecer as receitas exatas. Em seguida, surgiu o problema da resina. A análise química de invólucros de múmia e revestimentos corporais de diferentes períodos mostrou uma grande variação na composição da resina. Alguns apresentavam compostos que se relacionavam a fontes vegetais conhecidas do Egito. Outros continham substâncias que não eram egípcias em absoluto. Vestígios de compostos encontrados em múmias de coleções de museus ao redor do mundo indicaram não o Vale do Nilo, mas o Mediterrâneo, apontando para a África subsaariana e regiões que teriam demandado um extraordinário esforço logístico para serem alcançadas. As implicações foram consideráveis e não resolvidas. Ou os egípcios estavam fornecendo materiais de preservação originários do comércio em redes de escalonamento geográfico, ou a identificação desses compostos estava, de algum modo, equivocada. Nenhuma das conclusões foi agradável. A remoção do cérebro gerou desconforto de maneiras distintas entre os pesquisadores. Não porque a técnica não fosse clara, mas porque a lógica por trás do descarte do cérebro e preservação dos órgãos em potes canópicos parecia em si incoerente. Se o objetivo era a preservação, por que o órgão se tornava mais suscetível à decomposição acelerada ao ser simplesmente descartado? E abaixo de tudo isso reside a pergunta mais profunda de todas. Os antigos egípcios realmente compreendiam por que seus métodos eram eficazes? Eles tinham algum entendimento significativo da ciência por trás da química para a qual estavam se candidatando? Ou estavam seguindo receitas tradicionais cujos mecanismos eram imperceptíveis para eles? Essas não eram questões triviais, e as ferramentas para abordá-las simplesmente não estavam disponíveis há muito tempo. Então, eles o fizeram. O progresso não surgiu de um túmulo, proveniente de uma oficina. Em 2023, arqueólogos que trabalhavam em Saqqara, a extensa e antiga necrópole situada ao sul do Cairo, fizeram uma descoberta sem precedentes na história da egiptologia. Uma oficina de embalsamamento, quase preservada, com recipientes cerâmicos que ainda conservam vestígios de sua última utilização. Não embrulhar raspados de um display, a menos que sejam fragmentos de uma múmia que já foi manipulada por décadas no museu. Estes foram os contêineres reais utilizados pelos próprios embalsamadores, selados e deixados ao longo de 2.500 anos. Dentre eles, a química da mumificação do Antigo Egito estava sentada, imperturbável, aguardando para ser lida. A equipe utilizou cromatografia gasosa e espectrometria de massa, métodos analíticos que permitem a identificação de compostos químicos microscópicos em amostras de resíduos. O que descobriram mudou completamente a conversa. As resinas identificadas incluíram compostos de árvores coníferas como pinheiros e cedros, que possuíam uma base de moléculas de terpeno com propriedades antimicrobianas significativas e demonstradas. Essas não foram adições simbólicas. Eles eram operacionais. Eles suprimiram ativamente a atividade bacteriana que acelera a decomposição. A cera de abelha foi encontrada em diversos vasos, atuando como uma substância que cria uma barreira física contra a umidade, selando a superfície externa do corpo
e protegendo-o da umidade que, de outro modo, aceleraria a deterioração. As gorduras animais atuavam como meios transportadores, permitindo que compostos solúveis em óleo penetrassem na pele e condicionassem o tecido subjacente. E em amostras de períodos posteriores, o betume foi identificado, um derivado escuro do petróleo que confere aos sobreviventes de múmias uma coloração marrom profundo característica e contribui com uma camada antimicrobiana adicional. Então, surgiu a descoberta que deixou os pesquisadores perplexos. Alguns dos compostos encontrados nesses navios de Saqqara não possuíam origem egípcia. A resina eleme, cuja presença foi confirmada quimicamente na análise de resíduos, é originária de árvores nativas da região tropical da Ásia e de partes do subcontinente africano. Indícios de resina damar sugeriram a presença de espécies arbóreas do sudeste asiático. Esses não eram recursos encontrados no Vale do Nilo. Eles não estavam acessíveis em nenhum lugar próximo a ele. A presença deles em uma oficina de embalsamamento egípcia significava uma coisa com total clareza. Os antigos egípcios mantinham redes comerciais de alcance extraordinário, preservando fontes de ingredientes a milhares de quilômetros de distância, especificamente porque esses ingredientes eram mais eficazes do que qualquer coisa disponível localmente. Isso não foi por acaso. Foi decidido e comunicado a aquisição. As descobertas do natrão trouxeram uma nova camada. A análise confirmou que o natrão não apenas seca o tecido, mas também o desidrata. Ele modificou de forma ativa o ambiente bioquímico do corpo, elevando o pH a um nível tão alto que a presença de bactérias e fungos se tornou quimicamente inviável. Não se tratava de um sal passivo, trata-se de uma intervenção bioquímica de alta precisão. E o cérebro? A decisão de removê-lo e descartá-lo, há muito considerada teologicamente indiferente, acabou enfrentando um desafio de natureza lógica e pragmática. O cérebro se liquefaz mais rapidamente do que todos os outros órgãos. Se deixado dentro do crânio, isso teria prejudicado todo o esforço de preservação em poucos dias. Removê-lo não foi demissão, era gerenciamento de danos. A química foi eficaz porque os egípcios compreenderam, de forma empírica e precisa, o que estavam realizando. Nem todos os que faleceram no Antigo Egito receberam o mesmo tipo de tratamento. Isso sempre foi entendido. A análise contemporânea esclareceu o quão estruturada essa variação foi e o que isso indica sobre a sociedade que a produziu. A mumificação no Egito Antigo não era um processo singular, era um fantasma. Uma escala móvel de qualidade de preservação foi ajustada com base no que uma família poderia pagar, variando do extremamente sofisticado ao essencialmente simples. E o fato de que esteve presente em todos os estratos da sociedade revela algo profundo sobre a civilização. A classe dominante não era a única a acreditar que a preservação do corpo era o caminho para a imortalidade. Foi uma crença mantida de maneira bastante abrangente e com a devida urgência, que resultou na evolução de toda uma indústria para atendê-lo em todos os níveis econômicos. O processo de elite completo ocupava o primeiro lugar nessa escala. A remoção total do órgão, os potes canópicos com suas tampas divinas esculpidas, as resinas importadas, o cuidadoso tratamento com natrão graduado com duração de 70 dias, o envoltório de linho medido em centenas de metros, a máscara facial personalizada, o caixão de madeira pintada ou o sarcófago de pedra para aqueles que eram ricos o bastante para encomendar um. Isso foi destinado a faraós, sumos sacerdotes, altos funcionários e nobres mais ricos. O custo apenas em materiais foi surpreendente. O cedro importado e resinas coníferas, o eleme, a cera de abelha, o linho fino, a habilidosa mão de obra de embalsamadores especializados, dedicando semanas a um único corpo. Isso não foi um trabalho. As instituições mais influentes do Egito sustentaram uma indústria própria. Abaixo disso, havia uma camada intermediária, documentada por Heródoto e agora confirmada quimicamente como genuinamente distinta em sua abordagem. Música. Para aqueles que não podiam pagar o valor total do procedimento cirúrgico, os embalsamadores propuseram uma opção: óleo de cedro, ou, em alguns casos, outro óleo vegetal com forte ação antimicrobiana, foi injetado na cavidade corporal pelo reto
que foi posteriormente selado. Nas semanas seguintes, o óleo fez com que os órgãos internos se liquefizessem. Após o término do período de natrão e remoção do selo, os órgãos dissolvidos foram drenados, resultando em um buraco, e a casca foi tratada quimicamente. Sem incisão, sem potes canópicos, com menos materiais importados, mais curto e menos trabalhoso. Porém, um processo que ainda funcionou. O corpo ainda persiste. Na base da escala, encontrava-se o método mais simples, uma imersão completa do corpo intacto em natrão, sem remoção de órgãos, resinas ou qualquer tipo de intervenção cirúrgica. Era a versão mínima viável da tecnologia. Embora não tenha alcançado a notável longevidade das múmias da elite, preservou o corpo de forma adequada para cumprir seu propósito teológico, suficiente para ancorar a alma. O que este sistema em camadas simboliza é verdadeiramente impressionante. Os antigos egípcios adotaram um complexo, utilizando intensivamente a química, a tecnologia de preservação e a engenharia para transformá-lo em um serviço escalável. Música. Os embalsamadores não eram sacerdotes que administravam um mistério sagrado para um grupo seleto. Eles eram profissionais competentes que administravam um comércio organizado com faixas de preços, conhecimento especializado e uma clientela que incluía quase toda a sociedade. Música. A imortalidade no Egito Antigo tinha um custo. Os embalsamadores já não existem mais. As oficinas são silenciosas. No entanto, as múmias continuaram a falar. A cada década surgem novas ferramentas analíticas que podem ser aplicadas às coleções mantidas em museus há mais de um século. Música. E com cada nova ferramenta vem uma nova informação extraída do mesmo tecido preservado, que estava em armazenamento climatizado, aguardando pacientemente para que a ciência desenvolva o significa fazer perguntas melhores. TC. A digitalização revolucionou a pesquisa de múmias, de maneiras que seriam impensáveis para os egiptólogos, que desembrulharam esses corpos pela primeira vez no século XIX. Enquanto os pesquisadores anteriores precisavam perturbar fisicamente as embalagens para examinar o que havia por baixo, a tomografia computadorizada possibilita um mapeamento interno completo, sem tocar em uma única camada de linho. O que essas varreduras mostraram é extraordinário. Fraturas cicatrizadas que nos relatam acidentes perduraram anos antes da morte. A calcificação arterial severa foi identificada em indivíduos que faleceram há 3.000 anos, confirmando que a doença cardíaca não é uma invenção moderna, mas sim uma consequência de padrões alimentares que remonta a tempos antigos. Há indícios de artrite de origem dentária, abscessos e compressão medular, resultado de décadas de trabalho intenso. Essas não são ideias abstratas. Após milênios de silêncio, essas são vidas individuais que se tornaram legíveis novamente. A análise isotópica do esmalte ósseo e dentário tem possibilitado aos pesquisadores reconstruir a dieta e a origem geográfica com notável exatidão. A quantidade de isótopos específicos absorvidos durante a infância, que fica permanentemente retida na estrutura mineral dos dentes, em desenvolvimento, atua como um registro químico do local onde a pessoa cresceu e do que ela consumiu. Múmias anteriormente consideradas nativas do Egito foram identificadas como indivíduos que cresceram em diferentes regiões, migrantes ou viajantes cujo destino final estava distante de seu ponto de partida. O mundo antigo era, na verdade, muito mais dinâmico do que o retratado de forma estática pela arqueologia primitiva. E então, temos o ADN. O DNA antigo obtido de tecido de múmia transformou-se em uma das ferramentas mais eficazes na reconstrução contínua da história da população egípcia antiga. Pesquisas divulgadas nos últimos anos utilizaram o DNA de múmias para rastrear ancestrais, estabelecer conexões familiares entre indivíduos sepultados na mesma tumba e mapear os efeitos genéticos de ondas sucessivas de migração e conquista ao longo de 3.000 anos da história do Egito. As múmias não são somente corpos preservados, eles são genomas arquivados, com cada um representando um ponto de dados na história populacional que ainda está em andamento. Porém, talvez o mais surpreendente seja isso. Certas múmias preservam traços faciais identificáveis, pele com textura visível a olho nu, cabelo ainda mantendo sua cor original. Impressões digitais de diversos casos documentados ainda podem ser encontradas nas pontas dos dedos, que permaneceram pressionados contra a pele viva,
há 4.000 anos. Os embalsamadores sentados sobre as brasas, oficinas exalando o cheiro de resina, laborando à noite sob a luz das tochas, não estavam apenas cumprindo um ritual. Eles estavam conservando a imagem de uma pessoa, e de formas que eles jamais poderiam ter previsto, utilizando ferramentas que nunca imaginaram. Continuamos a conhecer essas pessoas, aprendendo seus nomes e lendo suas histórias. A luz da tocha, a mesa de pedra, o aroma da resina de cedro e do natrão pairando no ar desértico. Retornamos ao ponto de partida, porém não somos o mesmo público que chegou até aqui, porque agora entendemos o que são substâncias e o que elas fazem em nível molecular. Temos conhecimento da origem dos ingredientes, da distância que percorreram e do motivo pelo qual a química funcionou. Conhecemos a crença que tornou tudo isso necessário e a notável engenhosidade humana que converteu essa crença em uma tecnologia capaz de vencer o tempo. Os antigos egípcios encaravam a morte, a experiência humana mais universal e definitiva, e rejeitavam a ideia de que ela era um fim. Eles desenvolveram uma ciência em torno dessa recusa, e a evidência disso pode ser vista em museus ao redor do mundo, que ainda preservam seu rosto original. Isso não é primitivo nem superstição, é uma das realizações mais notáveis da nossa espécie.